E aí, pessoal, e a seleção borbulha. E isso mexe com um ídolo do Grêmio, Renato Portaluppi, se aproxima da seleção, você vai entender o que tem por aí. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas sem antes, não esqueça, na descrição desse vídeo você tem um link com um passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar R$4.000 de renda extra por mês, com investimento de R$67. Portanto, entre no link e entenda um pouco mais sobre esta atividade. Gente, nos últimos dias borbulha o ambiente da seleção brasileira, desde denúncias de assédio sexual do presidente até a politização da Copa América e das relações do técnico Tite, e a forma como está sendo conduzido de fato incomoda muito e a crise pegou. Isso não tem nada a ver com o campo. Dentro do campo, 5 jogos, 5 vitórias, e o time do técnico Tite lá vencendo seus jogos, sem jogar bem, é verdade, mas vencendo, fazendo a sua parte. Só que hoje me chamou a atenção. Eu estou tentando acompanhar, a seleção não é exatamente o foco deste espaço, mas mexeu com o Renato Portaluppi, o principal ídolo do torcedor do Grêmio, que deixou o comando técnico aqui, abaixo de críticas do torcedor, e de alguma maneira o nome do técnico Tite foi muito citado neste domingo como possível técnico da seleção brasileira, e você vai entender por quê. André Rizek, jornalista, conceituadíssimo jornalista, fez um relato do ambiente da seleção brasileira e publicou lá no Globoesporte.com. Segundo André Rizek, Renato deve ser o técnico do Grêmio na terça-feira, por uma promessa de Caboclo, o presidente da CBF, ao presidente Jair Bolsonaro. Isso mesmo. Olha só, a situação é a seguinte: a relação do técnico Tite e esse tal comunicado que será feito na terça-feira pelo treinador e pelo grupo de jogadores, encabeçados pelo volante Casimiro, o que indica? Indica que logo após o jogo contra o Paraguai, nessa rodada das eliminatórias sul-americanas, o grupo de jogadores e o técnico Tite, isso é a informação que vem do Rio de Janeiro, indica que eles vão fazer um comunicado dizendo que não querem jogar na Copa América, ou jogar a Copa América que será realizada no Brasil. Por uma série de motivos. O motivo principal seria férias, mas o fato é que politizaram a Copa América. Diga-se de passagem, a política no Brasil é o que se discute, e tudo em cima de cisânia, de ódio. Eu não vou entrar em lado aqui, não vou discutir o lado, porque o meu posicionamento é muito calmo em relação a isso. Para mim, futebol não é política e não deve ser politizado. Mas o fato é que entrou a política. Por quê? A Copa América seria na Colômbia, deixou de ser por uma questão social na Colômbia, seria na Argentina, deixou de ser, e passou a ser no Brasil, por um pedido da Conmebol, do presidente da CBF, junto ao presidente Jair Bolsonaro. Colocado isso, se colocou a política no ambiente do futebol. Colocando a política no ambiente do futebol, se criou também a relação forte de Jair Bolsonaro com o presidente da CBF, e isso veio à tona como se fosse um ato de governo, o que eu não acredito, confesso para vocês, dependendo do lado que for aqui, eu não acredito nisso. Mas enfim, se colocou isso. E colocado esse aspecto, aí entraria o técnico Tite, que é de outra corrente política, ideológica, e aí entrou um conflito de interesses políticos. Essa é a narrativa de grande parte dos jornalistas. E a gente está aqui para colocar. E aí vai se dizer, o que isso tem a ver com o Grêmio? Na verdade, nada. O que tem a ver é que André Rizek coloca como coisa definida uma possibilidade de saída do técnico Tite já na terça-feira, uma demissão do técnico Tite em razão dessa insubordinação, de não querer disputar a Copa América, e em cima dessa situação o nome já seria o nome de Renato Portaluppi. Lembrando que o técnico do Grêmio tem relação até de amizade, pelo que a gente sabe, com o presidente Jair Bolsonaro, e ele teria sido quase como um agrado do presidente da CBF, segundo essa análise do Rizek, com relação ao presidente da República. Ou seja, para quem não lembra, aqui mesmo em Porto Alegre, quando da volta do futebol ainda nas questões envolvendo
envolvendo a pandemia, lá em março, abril, maio do ano passado, junho do ano passado, Jair Bolsonaro teria ligado para Renato Portaluppi se aconselhando sobre a possibilidade da volta do futebol. E Renato teria dado o ok para o retorno do futebol. Portanto, se aproxima, de fato, a relação Renato-Bolsonaro de uma questão envolvendo a seleção brasileira. Todos sabem que Renato quer a seleção brasileira, ele mora no Rio de Janeiro, a sede da CBF é no Rio de Janeiro. Todos sabem que essa é uma das ambições na carreira do técnico Renato. E agora se coloca ainda mais força nisso, e quando a gente lê tudo o que dizem e todos que transitam muito nos bastidores da CBF, dão conta de que o nome é mesmo de Renato Portaluppi. Para mim é uma surpresa, porque quando a gente coloca projetos de futebol, a gente sabe que o técnico Tite está embasado em situações bem técnicas, trabalhando internamente, montando uma forma de trabalho muito particular na seleção brasileira, e aí a coisa caminha muito forte. Mas parece que isso está se perdendo, e o técnico Tite, até por essas relações políticas, parece estar se distanciando do comando da CBF, que se aproxima mais da política, como não se imaginava que pudesse fazer, se aproximando também, e aí a relação ideológica é rigorosamente igual, seja do lado do Tite e essa vinculação à esquerda, seja do lado do presidente da CBF, de Renato Portaluppi e de Jair Bolsonaro, vinculados à questão da direita. O fato é que, e esse que é o ponto, parece que, evidentemente, que existe algo muito forte nos bastidores de um caminho. Mas como qualquer turbilhão, agora fazendo esse vídeo, leio aqui que, olha só, Rogério Caboclo foi afastado da presidência da CBF. Ou seja, a promessa para o presidente Jair Bolsonaro de Renato Portaluppi assumir terça-feira ganha outro componente, porque o presidente antes presidente deixou de ser presidente em cima de do Conselho de Ética da própria entidade afastá-lo, entrando mais uma vez o Coronel Nunes, que já teve trabalhos lá e que tem o tempo maior ali nas vice-presidências. A bagunça pegou mesmo a CBF, tá tudo complicado e a gente vai acompanhar. O fato é que existe uma promessa de Rogério Caboclo, presidente da CBF, de colocar Renato Portaluppi na terça-feira no comando da seleção. Futebol agoniza, futebol brasileiro agoniza, e da pior maneira possível. Agora se politizou o Campeonato Brasileiro. A gente tem que vir aqui relatar pela relação com o Renato Portaluppi o que isso representa para os torcedores do Grêmio. Agora, que dá pena de ver o futebol sendo tratado de forma ideológica, dá pena. E eu fiz questão nesse vídeo em não dizer o que eu penso sobre ideologia e futebol, tá? Faço questão, apenas eu não quero. Não destruam o futebol. Já destruíram a política e a relação que se tem do povo com a política. Não destruam o futebol usando as bandeiras esportivas para fazer política partidária. Isso é podre. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.